Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, as nossas boas ações e que faça com que nós sejamos libertados do fogo do inferno e perdoados por ele, inshallah, nesse mês. Hoje, a aula de terça-feira, na realidade, tem que ser sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós íamos entrar no nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para falarmos sobre o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talvez leve uma aula ou duas aulas sobre o nome dele, né? Importante. Só que nós não vamos falar sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que começamos a aula passada e retrasada a falarmos sobre o mês de Ramadã, e é importante aproveitarmos esse mês, que é o mês que passa rápido, e nós deveremos aproveitá-lo, e para aproveitar esse mês nós deveremos saber o que nós deveremos fazer, como é que nós deveremos nos comportar no mês de Ramadã, porque o mês de Ramadã é um mês especial, é um mês que, se a gente consegue se comportar da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou em vários hadith, e como Allah subhanahu wa ta'ala também determinou para nós em relação ao mês de Ramadã, inshallah, que a gente saia desse mês perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala, libertados do fogo do inferno, inshallah. E esse é o nosso desejo. Qualquer aula que nós vamos ter ou qualquer coisa que nós ouvimos, o nosso objetivo é o que? Nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, para a gente ser perdoado por Allah e para entrarmos no paraíso, inshallah, que nós sejamos dentre essas pessoas. Nós falamos na aula passada sobre o verdadeiro jejum, né? A pessoa que jejua, o verdadeiro jejum, porque os jejuadores, como nós tínhamos falado, eles se dividem em três partes. Os primeiros que são, não somos nós que fazemos esse tipo de jejum, somente de se abster de comer e beber. Não, esse é o jejum mais fácil que tem, e talvez Allah subhanahu wa ta'ala ele não dá o mérito da pessoa ter todos os privilégios de Ramadã através desse jejum que essa pessoa faz, né? Somente de se abster de comer ou beber. Nós falamos que, além disso, nós temos que fazer com que todo o nosso corpo jejue, e o terceiro tipo, que até o coração seja também um jejuador. O coração, como é que ele jejua? De fazer com que o coração esteja totalmente dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum, na realidade, ele, dentre as coisas que nos ensina, a paciência, né? Sabr, né? Sabr, o que é sabr? A pessoa ter paciência. E nós sabemos que no mês de Ramadã, poucas as pessoas que têm paciência. Pelo contrário, tem pessoas que falam: olha, não mexe comigo, não fala comigo, porque estou de jejum, né? Isso a gente vê bastante, né? Principalmente assim, entre os jovens, entre as pessoas que trabalham e tal, não sei o quê. Ontem chegou uma notícia que eu estava comentando no escritório, né, que no Líbano um homem foi reclamar da comida e tal, e já levou uma panelada na cabeça. Mostraram a cabeça do homem, da panela, sangue para todo lado, né? A reclamação, o que era? O homem reclamou: coitados, lá eles estão com pouca comida, tal, a situação que tem. A mulher foi fazer uma sopa lá pro marido, e ele foi lá, reclamou que a sopa estava fria e que a sopa estava um pouco salgada, e que a sopa tinha pouca água, né? Ela tinha que ser mais líquida, né? E aí a mulher não suportou, pegou a panela e foi lá, e foram parar na delegacia. Eu falei: ela tem razão, tá, uma reclamação tá bom, duas, mas três reclamações ao mesmo tempo aí não dá. Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência, né, para ao reclamarmos, ao termos uma situação. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala para nós no hadith sobre o jejuador. Ele disse, alaihi salatu wassalam: فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أو, tem um hadith, أو قاتله, se alguém insultar a pessoa ou brigar com ele, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ, estou de jejum, duas vezes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que a pessoa pode ser até insultada,
Pode ser que até uma pessoa venha brigar com ele. O que ele fala? Ele fala, olha, nesse mês eu não tenho condições de retrucar as palavras, de brigar, porque estou de jejum. O meu jejum, eu quero que ele me leve para ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. O meu jejum, eu tenho o objetivo de ser libertado do fogo do inferno. O meu jejum, eu tenho o objetivo para me aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. No meu jejum, eu quero ter a temência a Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina, mesmo que as pessoas avancem em cima de você, elas te insultem, elas xinguem você, querem brigar, não é para falar com essas pessoas. Pelo contrário, as únicas palavras que você deve falar: estou de jejum, para outro lado saber que eu não vou te xingar, não vou brigar, não é momento. É um momento que a gente tem que ter a paciência, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala no hadith, que o jejum, ele tem o que? A paciência. O mês de jejum, ele tem a paciência. E a paciência é o que? É você ser paciente em tudo, em todas as situações. Por quê? Porque a paciência, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre a paciência, ele fala: إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. A paciência e o jejum são duas questões que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que o jejum, ninguém sabe o valor dele a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. A recompensa do jejum, Allah subhanahu wa ta'ala, ele somente que sabe. Ele não colocou que se ela é por 10 hasana, por 100, 700, por 1000, 2000, 1 milhão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala no hadith: "Illa as-sawm fa innahu li", a não ser o jejum é meu. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: "Wa ana ajzi bih", eu que irei dar a recompensa. A recompensa do jejuador, ela é diferente das demais ações. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou sobre a paciência, ele falou: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab". Aqueles que tiveram a paciência, eles terão as suas recompensas sem contagem, bighayri hisab, sem serem consultados ou sem serem colocados para serem julgados, serem julgados. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar os pacientes diretamente no paraíso sem serem julgados. Isso está no versículo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Alcorão Sagrado, tem mais de 100 versículos que falam sobre a paciência. Mais de 100 versículos. Por que disso? Isso para mostrar que a importância da paciência. E se dentro do Ramadã a gente não vai ter paciência, não iremos ter em outros lugares, né? Por isso que o Ramadã, ele nos ensina o quê? A paciência. Imagine, tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que os anjos, no dia do juízo final, quando as pessoas estão paradas todas para serem julgadas, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que os anjos falassem para todas as pessoas que levantem aqueles que as suas ações, ou aqueles que não serão julgados, e que as suas ações permitem que eles entrem direto no paraíso. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: e eles levantam e são poucos, e eles entram no paraíso. Quando serão perguntados: mas quem são vocês? Poucas pessoas irão entrar no paraíso sem serem julgados, porque todo mundo será julgado pelas suas ações, menos essas pessoas. Aí eles irão dizer: nós somos os pacientes. Nós somos os pacientes. Então o Ramadã, ele nos ensina a paciência. Então, que tenham paciência com seus maridos, com os filhos, em casa. Isso é importante, porque quanto mais a pessoa, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda alguma situação para a pessoa, para Deus testar ela, para ver se realmente ela é paciente ou não. Porque se não mandarem um teste, você não vai saber: eu sou paciente ou não sou paciente. A pessoa que você tem diabético ou não? Tem que fazer o teste para ver se é ou não. Não, eu não sou. Como é que você sabe? Não, porque eu não tenho nada, tal, não estou sentindo nada. O diabetes você não sente mesmo. Você tem que ter o teste para você ver, não, você tem ou não tem. A paciência também, ela tem que ter o quê? Um teste. Esse teste, Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes ele manda para nós, e nós temos que tomar cuidado no mês de Ramadã para não quebrarmos essa questão de reprovarmos nesse teste, o teste da paciência, porque a paciência,
como nós falamos, ela dentro de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, ele te faz um curso intensivo. Esse curso intensivo você será colocado em testes de todas as formas. Se você passou, então você o ano inteiro, inshallah, você será uma pessoa paciente. Se você não passou, então tem uma questão, uma característica que você não conseguiu melhorar ela na sua vida, então você tem que trabalhar em cima. Então essa questão da paciência é importante que a pessoa tenha dentro do Ramadã, em todos os sentidos. Então a gente tem que ser paciente em Ramadã para acostumarmos com essa qualidade da paciência, para inshallah termos no dia do final esse grande privilégio de entrarmos no paraíso sem sermos questionados pelas nossas ações. Dentre as questões que nós deveremos dentro do Ramadã é o que vocês estavam comentando, a questão do Corão, é a gente recitar o Corão. Recitá-lo de todas as formas, recitá-lo de uma forma que você vai terminar o Corão inteiro sendo recitado, para você ter o que? As hasanat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, quem recitar uma letra do Corão, ele tem 10 hasanat, tem 10 boas ações. E ele disse, eu não digo alif, lam, mim, uma letra, mas alif é uma letra, lam é uma letra, mim é uma letra. Quer dizer que se você falar alif, lam, mim, você terá 30 hasanat, 30 boas ações. Imagine dentro do Corão, se você recitar, eu fiz uma comparação aqui, nós sabemos que o Corão ele tem 30 capítulos, né? Para você recitar o Corão durante o mês todo, então todo dia você tem que ler um capítulo. Um capítulo, ele tem quantas páginas? Cada capítulo ele tem 20 páginas. E nós já falamos na aula passada sobre você dividir essas 20 páginas nas 5 orações, vão dar 4 páginas. Ou no Maghrib, se a gente não quer sentar para recitar, né? Porque nós sabemos, a gente reza e já vai correr para o jantar. Então que faça 5 páginas em cada oração, fora o Maghrib você já isenta de recitar, mas no Fajr 5 páginas, no Dhuhr 5, no Asr 5, no Isha 5, você já tem as 30 páginas recitadas. Então assim você chega no final do mês, você já tem o Corão todo recitado. Se você ler essas páginas ou esses 30 capítulos, quanto que você teria de privilégio? O Corão, ele tem 114 suratas, nós temos no Corão 6.236 versículos, 6.236 versículos. Você tem no Corão 77.437 palavras, só que a gente quer contar por quê? Não pela palavra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou por quê? Por letra. Subhanallah, não por palavra. Ele disse, alif é um harf, são 10 boas ações. Lam, 10 boas ações. Mim, 10 boas ações. Então, quantas letras tem o Corão todo? O Corão ele tem 323.671 letras. Imagine, 323.671 letras. Se você recitar o Corão durante o mês de Ramadã, quantas hasanah você levou? Multiplica isso por 10, 3.236.710 hasanah. Subhanallah, 3 milhões de hasanah. Sendo que uma hasanah no dia do final, as pessoas estarão correndo atrás do pai, atrás da mãe, atrás do filho, atrás do vizinho, atrás do amigo, atrás de qualquer pessoa que você fez um favor nesse mundo, começando pela mãe, pelos pais. Você vai e corre atrás e fala, por favor, uma hasana, uma boa ação que eu quero de você, que talvez essa boa ação, ela me salva. Antes de serem colocadas as balanças, cada pessoa já tem mais ou menos uma média. Quantas hasana eu tenho? Sabendo que se você tem mais más ações, você irá no castigo. Mais boas ações, você será salva. E às vezes uma pessoa, por uma boa ação, ele é salvo. Se ele tem aqui a balança dele, for por uma ação só, uma ação ela pode te salvar.
E uma ação ela pode fazer com que você seja castigada por uma ação, por uma boa ação. Inclusive vai o filho, a mãe vai até o filho e ela fala: ó filho, você lembra, eu te carreguei dentro do meu ventre, dentro da minha barriga 9 meses, te amamentei 9 meses, quando você acordava, eu não dormia também, você era tudo para mim, eu deixava de comer, deixava de dormir, deixava de beber, eu ficava doente por causa de você. Nós sabemos a importância dos pais na nossa vida, e essa mãe, ela vai lembrando o filho dela, isso está no hadith, ela vai lembrando o filho dela por tudo que ela fez no mundo. E no final, tá, mas o que você quer? O que você quer de mim? Você está me lembrando de tantas coisas boas que você fez por mim. Ela fala: eu quero somente uma hasana, que talvez essa hasana possa me salvar. O filho, ele vai dar para a mãe, ele fala: ó mãe, nesse momento, eu preciso daquilo que você precisa também. Porque todo mundo está vendo o inferno na frente, todo mundo está vendo aquela situação que até os profetas, os anjos, eles se prostram para Allah subhanahu wa ta'ala perante aquela imagem que vem na nossa frente. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão: até as crianças, elas ficam de cabelo branco. Imagine se a pessoa vai dispersar uma hasana, uma boa ação. Ele fala: se eu dou para minha mãe e de repente vai faltar para mim, o que vai acontecer? Eu vou ser castigado nesse grande castigo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para os incrédulos. Você que recitou o Corão durante o mês de Ramadã, você já carregou com você na sua bagagem 3.236.000 hasana, ou mais do que isso, subhanallah. Isso se você recitar somente uma vez o Corão durante o mês de Ramadã. Olha o privilégio do mês de Ramadã, o que faz com que a gente faça, né? Fora de Ramadã, muitas pessoas falam: eu não abro o Corão fora de Ramadã, eu espero o Ramadã. O certo é todo dia você recitar o Corão, mas com certeza o Ramadã, subhanallah, ele tem uma atração diferente. Você não vê um muçulmano que não abre o Corão e recita em Ramadã. Fora de Ramadã são poucos. Eu acho que mais de 70% das pessoas já encostam o Corão e esperam o outro Ramadã, né? Em Ramadã, já 99% das pessoas estão lá com o Corão. Então, esse privilégio de você ter dentro do Ramadã é um grande privilégio para você ter a recitação do Corão inteiro. Isso se você recitar ele durante o mês, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre as pessoas que recitam o Corão e que entendem o Corão e que colocam o Corão, aplicam ele na vida deles, né? E agora a gente estava comentando, né? Depois que a gente soube da história dos profetas, muitas partes do Corão agora a gente recita e já começa a saber o significado. E depois que a gente falar sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós falamos que uma das maiores fontes sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o Corão. Depois que a gente começar a saber mais da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vamos entender mais o Corão. Agora, somente entender, não. Nós temos que recitar, temos que entender, temos que colocar em prática na nossa vida, porque o Corão, se ele não for colocado em prática, não tem lógica para a gente termos o Corão na nossa vida, porque o certo é você colocar e aplicar na sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala faz com que as pessoas que recitam o Corão, conhecem o Corão, colocam o Corão em prática na sua vida, que sejam pessoas que são chamadas de awliyaullah. O que é awliyaullah? São pessoas próximas a Allah, como se a gente pudesse falar, são pessoas que Allah considera eles como se fossem uma família, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá uma situação diferente para elas. Elas são escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala, são pessoas escolhidas. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala no hadith: inna lillahi ahlina minan nas. O profeta, ele diz, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem algumas pessoas que são famílias dentre as pessoas, que Allah considera elas como se fossem uma família, que Allah trata elas de uma forma totalmente diferente. As pessoas que ouviram o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: "Qalu ya Rasulallah, man hum?" Quem que são essas pessoas que Allah escolhe e ele trata eles como se fosse uma família
é um trato particular para essas pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Hum ahlul Qur'an, são as pessoas que se envolvem com o Qur'an. As pessoas que se envolvem com o Qur'an. Aí ele disse: Hum ahlullahi wa khassatuh, eles são escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala e são específicos, que Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer um trato especial para essas pessoas. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yawm al-qiyamah. No dia do final, às vezes a pessoa tem bastante sayiat, más ações, e ela será sujeita a ser colocada no castigo. Ela irá passar por apuros, ela terá grandes dificuldades, e de repente duas pessoas que virão na frente dessa pessoa, isso tem hadith, que são no túmulo e no dia do juízo final também. Essas duas pessoas, elas irão vir, irão defender e falar: não, essa pessoa não, ninguém toca, essa não terá tal. Aí a pessoa começa a perguntar: mas quem que vocês são? Vocês estão me defendendo de uma forma, e que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu essa defesa de uma forma que a pessoa se sente tão bem naquele momento, um defensor, uma pessoa que está na minha frente, uma pessoa principalmente no túmulo, né? Que quando vêm os anjos, eles vêm por lado da cabeça, do lado dos pés, do lado direito, do lado esquerdo, e de repente, quando vem o anjo, os anjos que vêm no túmulo para a pessoa, para começarem a questionar ele, para começarem a perguntar sobre as suas ações, a sua vida e tal, então tem pessoas que estarão rodeando ele naquele momento e deixando com que os anjos não se aproximassem. Eles dizem para os anjos: não se aproximem, aqui não. Aí a pessoa vai acordar e falar: mas quem que vocês são? Aí o Coran, ele fala: eu sou o Coran que eu deixei com que você durante as noites não dormisse para me recitar e colocar em prática. É o Coran, subhanallah. E ele vem na forma de uma pessoa para te defender. Do outro lado, o outro homem, ele fala: eu sou o jejum que eu impedi você de comer e beber durante os dias, e hoje nós estamos aqui para te defender. Dois defensores que estarão junto com você no túmulo e no dia do final. Um deles é o Coran e o outro que seria o jejum. Então nós deveremos nos envolver com o Coran para que sejamos dentre essas pessoas que realmente serão defendidas, porque imagine uma pessoa que não recita o Coran, ou de vez em quando ele pega o Coran, ou ele não está envolvido junto com o Coran. Ele precisa nesses momentos que alguém defenda ele, que alguém esteja próximo a ele. Hoje, quando a gente passa por dificuldades, você fala: subhanallah, o fulano ele ficou do meu lado, fulano ele me ajudou, nem que se for com uma palavra, ele disse para mim: se você precisar de qualquer coisa, essa pessoa jamais irei esquecê-lo na minha vida. Uma pessoa que para um momento nessa vida, né, para te dar um apoio, você não esquece dele. Imagine o apoio dentro do túmulo, o apoio no dia do final, onde a pessoa precisa mais naqueles momentos, porque são momentos difíceis, são momentos de apuros mesmo, são momentos que, quando as pessoas são colocadas no túmulo delas, a primeira noite que elas passam ali, de serem questionadas, de vir a televisão da vida dela, tudo na frente dela ver o paraíso na frente, dela ver o inferno na frente, dela ver aqueles anjos. São momentos que até um dos poetas, ele estava citando essa situação, e ele disse que: eu juro que se a pessoa viver 1000 anos nesse mundo, esses 1000 anos são todos anos de facilidades, ele nunca sente um apuro nenhum. Esses 1000 anos, se forem comparados com a primeira noite no túmulo, não poderemos compará-los. A primeira noite só do túmulo não se compara a 1000 anos que ele viveu nesse mundo, em maiores facilidades. Então, nós deveremos nos preparar para esses momentos, e esses momentos, na realidade, o que nós poderemos preparar para a gente viver numa felicidade, numa proteção, numa situação que você não vai sentir apuro nenhum, através do Coran, através do jejum, através das orações, através da sadaqa, da caridade. Tudo isso faz com que a gente esteja o quê? De uma forma
bem fácil de passarmos aquela vida que vem pela frente. O Coran, ele, na realidade, ele foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu no mês de Ramadã, e nós sabemos que a revelação do Coran no mês de Ramadã, nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu recebeu o Coran durante 23 anos, não é? 10 anos, 13 anos em Meca e 10 anos em Medina. E o Coran ele foi sendo revelado parte por parte, né? Começando em Meca, o primeiro versículo a gente fala, Iqra, leia. E o último versículo, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. E temam Allah, e temam um dia que vocês irão voltar para Allah. Esse é o último versículo. E entre eles, os versículos que foram revelados em Meca, foram revelados em Medina, foram revelados durante as passagens que aconteciam no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá, como é que nós falamos que o Alcorão foi revelado no mês de Ramadã? Como é a revelação do Coran no mês de Ramadã? A revelação do Coran no mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou o Coran todo ele para o primeiro céu no mês de Ramadã, na Laylatul Qadr, na noite do decreto. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nós o revelamos, o Coran, né, na noite do decreto. Isso significa o quê? Que Allah revelou e fez descer o Coran todo ele na noite do decreto, no dia 27 de Ramadã. Tá? Fi Laylatul Qadr. Tá, e aí? Ao ser revelado para o primeiro céu, depois ele foi sendo revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por partes, parte por parte, durante 23 anos. Mas de uma vez ele desceu do céu até o primeiro céu na noite do decreto, Laylatul Qadr. E depois ele foi vendo, pouco a pouco, né, partes por partes, durante 13 anos em Meca e 10 anos em Medina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia que todo o Ramadã, que nós sabemos que o Ramadã, ele foi, quantos Ramadã o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou 9 Ramadã, 9 vezes, né? Porque o jejum ele foi determinado no ano 2 da Hijra. No ano 2 da Hijra. Ano 2 da Hijra no mês de Sha'ban. Então, um mês antes do Ramadã. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele jejuou no segundo ano de Ramadã, segundo ano da Hijra, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto até o 10º. Então, ele jejuou 9 anos. Ele jejuou 9 anos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele dizia que todo ano o anjo Gabriel, ele vinha para falar sobre, ou para explicar o Coran para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para recitar o Coran junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em Ramadã ele vinha 2 vezes. Em Ramadã ele vinha 2 vezes. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encontrava com o anjo Gabriel, o esforço dele era maior, porque ele se encontrava com quem? Se encontrava com o anjo Gabriel. E por isso a gente fala, né? Quando você se encontra com pessoas boas, isso incentiva você a fazer mais boas práticas, né? Quando você se encontra com pessoas que são negativas, né? Sempre você está o quê? Estará negativa, né? Poxa vida, tá difícil, tá não sei o quê. Se tiver fácil, ela vai dificultar para você, porque você vai colocar as questões negativas que ela fala para você. Por isso que a gente fala, sempre esteja com as pessoas positivas, sempre esteja com as pessoas nobres, sempre esteja com as pessoas devotas, sempre esteja com as pessoas que são próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas pessoas irão te dar incentivo para que você tenha mais e mais boas ações. Isso nos ensina através das palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando ele se encontrava com o anjo Gabriel, ele era, como Aisha ela dizia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era generoso. E quando se encontrava com o anjo Gabriel, a generosidade dele dobrava. Subhanallah. E era quando ele se encontrava com o anjo Gabriel em Ramadã, no mês de Ramadã. E quando ele estava falando sobre o Coran. Então aqui tem 3 coisas importantes. O mês de Ramadã é importante para nós. Se encontrar com pessoas nobres também é importante para nós. Falando sobre o Coran também é importante para nós. São 3 coisas que incentivam você a ser uma pessoa mais próxima de Allah, a ser uma pessoa mais nobre.
se encontrar com pessoas devotas, se encontrar para falar sobre o Corão, e se estiver no mês de Ramadã. Alhamdulillah, nós estamos no mês de Ramadã e isso é um grande privilégio para nós, para sermos pessoas que estamos de uma forma mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre as coisas, acho que nós paramos na aula passada, a gente está falando sobre Silat al-Rahim. Silat al-Rahim, que seria a ligação entre nós e os nossos parentes, né? Os laços parentescos, de ligarmos esses laços. Esse laço parentesco que nós temos, nós deveremos fazer essa ligação em todos os anos, ou no ano todo. Chega em Ramadã, você tem que voltar um pouco para ver. Eu tinha uma tia, um tio, uma irmã, um irmão, uma pessoa que deveria ter contato com ela, que há muito tempo eu não vejo ela, há muito tempo que eu não tenho contato com ela, há muito tempo que eu não ligo para ela. Ramadã é o tempo. Ramadã é o tempo. Principalmente hoje a gente faz bastante iftar, talvez jantares e tal. A pessoa que mais você tem que se preocupar e chamar e de estar junto com você são os parentes. Subhanallah, isso a gente faz, alhamdulillah, né? A maioria das pessoas falam, olha, eu chamei o tio, a tia, o irmão, a irmã, tal, não sei o quê, isso é importante. Porque é uma silat al-rahim. Silat al-rahim, o profeta Muhammad sallallahu ele nos dá um hadith de boa nova para nós fazermos bastante silat al-rahim, né? Olha esse hadith: man sarrahu, aquele que gostar, an yumadda lahu fi umurih, aquele que gosta que Allah abençoa ele na sua vida, quer dizer que ele ia viver 50 anos, só que essa pessoa ela tem os laços parentescos, sempre está ligado. Allah irá prolongar na vida dele. Você fala como? Mas Allah não determinou para nós que a gente iria viver 50 anos, acabou. 50 anos, não tem mais nem um segundo a mais e nem um segundo a menos, não é? A gente fala isso, né? Tá. Tem no hadith que fala que Allah subhanahu wa ta'ala, ele determina, o fulano irá viver 50 anos, nem mais um segundo e nem a menos um segundo. Mas se ele fizer os laços parentescos, se ele ligar os laços parentescos, ele irá viver 60 anos. Isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente não sabe. Mas os ulama, eles fizeram uma decifração desse hadith dessa forma, que Allah determina, a vida do fulano é 50. Só que se ele tiver a ligação de laços parentescos, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar a ele mais 10. Então ele irá viver 60 anos. Subhanallah, isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta Muhammad sallallahu ele fala: man sarrahu, quem quiser ser feliz na sua vida, a ser prolongada, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa'u lahu fi rizqih, e que os seus bens estejam mais abençoados, ele tiver mais bens mundanos, wa yadfa'u anhu maytat as-su', e que impede dele morrer uma morte surpresa, uma morte que às vezes as pessoas falam, subhanallah, tem mortes que a gente não consegue ver, de Allah defender ele dessas mortes ruins. فَلْيَتَّقِ que tema Allah, وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, e que faça a ligação parentesca. Sempre. A gente não pode cortar os passos parentescos, né? Rahim, a palavra Rahim, Silat al-Rahim, ela vem do Rahman, da misericórdia, do misericordiador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala tem um hadith que ele fala que al-Rahim, que seria o parentesco, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou as criaturas, a palavra Rahim, que seria o parentesco, ela disse para Allah: ó Allah, eu me refugio em ti, porque eu sei que as pessoas irão me cortar. Muitos dos parentes não iriam se ligar.
não terão essa ligação. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse para ela: já que você se refugiou em mim, eu irei ligar aquele que te ligar e cortar aquele que te cortar. Então a nossa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala estará quando a gente se liga com quem? Com os nossos parentes. Se a pessoa não se ligar com seus parentes, Allah subhanahu wa ta'ala irá cortar também os laços entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes você fala, mas esse meu parente, ele é muito chato, ele faz mal para mim, eu não me sinto bem com ele. Mesmo assim, tem um sahaba que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: ó mensageiro de Allah, os meus parentes, eu faço a ligação com eles, eu visito eles e eles não me visitam, eu trato bem eles e eles me tratam mal, eu falo bem deles e eles falam mal de mim, eu falo bem com eles e eles falam mal comigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: se você estiver da maneira que se você estiver falando a verdade, saiba que é como se você estivesse colocando na boca deles a brasa, uma brasa acesa. E Allah subhanahu wa ta'ala irá mandar uma pessoa que te protege em todos os seus momentos. E você está fazendo a ligação de parentesca. Às vezes a pessoa fala: mas eu visito fulano, fulano não me visita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou: ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ. Aquele que liga a questão parentesca não é aquele que o que é al-mukafi? Aquele que fala: se você me visitar, eu te visito. Esse é mukafi. Esse está devolvendo. Eu te visito, você me visita. Isso você faz com os amigos, com pessoas distantes. Com parente não. Ele não me visita, e aí? Eu devo visitá-lo? Sim. Isso que é Silat al-Rahim. Silat al-Rahim, se ele cortar os laços com você, você tem que ligar. Então, se um cortar, o outro tem que ligar. Que seja você que liga. Então, essa é a ligação dos parentescos, né? do laço parentesco. Então, que a gente faça essa ligação no tempo do Ramadã, que você terá um grande privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive, subhanallah, a ligação, principalmente com as mães, as tias, os tios, os irmãos, as irmãs, isso é um grande privilégio, a pessoa que tem essa ligação, né? E você pode perceber que pessoas que têm essa ligação, sempre elas são bem aventuradas nesse mundo, né? Tem um homem que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele disse: ó mensageiro de Allah, eu cometi um grande pecado. Ele não citou pecado, o profeta nem perguntou para ele, porque não é de interesse das pessoas saberem o que o fulano peca, o que o fulano faz, né? Ele disse: ó mensageiro de Allah, eu cometi um grande pecado. E para ele falar que cometeu um grande pecado, é um grande pecado. Eu tenho algo que possa apagar esse pecado que eu cometi? Aí disse para ele: você tem? A sua mãe está viva? Ele disse: não. Ele falou: você tem alguma tia materna que está viva? Aí ele disse: sim. Ele falou: então que faça o laço, que ligue o laço matrimonial entre você e ela, que ligue o laço parentesco entre você e ela, visite ela, dê presentes a ela, converse com boas palavras com ela, que eu só vejo que esses grandes pecados que as pessoas cometem, elas serão apagadas se as pessoas tiverem essas ligações com seus parentes. Então, às vezes, a ligação com seu parente faz com que os grandes pecados sejam apagados. Subhanallah. Para vocês terem uma ideia como é que é a pessoa ter a ligação com os parentes. Então, isso é importante. Se você tiver parentes, mesmo distantes, ou pertos ou tal, pelo menos se você não tiver tempo, que ligue para elas, mesmo que elas sejam pessoas ruins, que você não seja também, né? Que as pessoas falam: ele é ruim. Tá, mas se você não fazer a ligação, você será também uma pessoa ruim. E não é uma coisa ruim ou pior do que a pessoa cortar os laços. Ah, ele cortou. Ah, você também cortou. Ele xingou e tal. A pessoa cortar é mais grave do que a pessoa xingar. Então a gente tem que sempre estar
estar próximos dos nossos parentes, e a maior ligação é hoje, principalmente agora no mês de Ramadã, em todas as situações, a gente saber se esses nossos parentes, eles têm necessidades, eles precisam de alguma ajuda. Até a gente fala sobre o zakat. Eu vou dar o meu zakat. Para quem que eu dou zakat? Você procura, em primeiro lugar, as pessoas mais próximas, os parentes. Claro que não sejam filhos e pais. Podem ser pessoas, irmãs, tias, tios, que são pobres. E pagam o zakat, ou pagam o quê? A caridade, se eles forem muçulmanos, né? Então, o zakat você pode pagar para eles, se você não for obrigado, uma pessoa obrigada a sustentá-los. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: eu dando o zakat ou a caridade para uma pessoa próxima que é parente, você terá duas recompensas. A primeira de você ter dado o zakat, e a segunda de você ter ligado o laço parentesco entre você e ela. Tá? Então a gente tem que procurar os parentes, as pessoas mais próximas, para ver os necessitados, eles têm prioridade na minha vida. Eles estão todos bem, alhamdulillah, de vida. Pelo menos uma palavra. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, ela precisa de um apoio, uma palavra, precisa de uma frase, precisa de um apoio de você estar junto com ela, precisa de qualquer tipo de apoio que seja esse apoio, precisa de um salam alaikum às vezes. Muitos parentes, quantos dos parentes nossos, na hora que você liga, eu sinto isso. Eu tenho bastante parentes, às vezes uma tia, um tio, tal. Você liga, a pessoa fica assim, tão contente, que ela fala: olha, eu estou me sentindo hoje uma pessoa tão feliz. Você sente que aquilo sai do coração mesmo, né? Então isso é importante, de você fazer essas ligações entre você e seus parentes. Nós vamos parar por aqui, porque a oração já vai começar, mas é importante sabermos quais são as ações boas a serem praticadas dentro do mês de Ramadã, e que nos aproxima mais e mais de Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós sabemos que diariamente, toda noite, há pessoas que são libertadas do fogo do inferno no mês de Ramadã. Todas as noites há os libertados. Quem que serão essas pessoas libertadas? São aqueles que têm mais práticas das boas ações dentro do Ramadã. Elas são sujeitas a serem libertadas do fogo do inferno. Que sejamos dentre essas pessoas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos libertados do fogo do inferno, que sejamos perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.